O presidente Bolsonaro acusou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de fazer a quebra do sigilo do seu ajudante de ordem. O que é ajudante de ordem do presidente? É aquele oficial das Forças Armadas que fica fardado ali, o auxiliando o tempo todo, sempre ao lado dele. Segundo Bolsonaro, essa quebra de sigilo do seu ajudante de ordem, sem razão que justifique, foi com claro objetivo de fazer uma interceptação reversa, ou seja, ao fazer a interceptação, a quebra de sigilo dos aparelhos do seu ajudante de ordem, acabaria, de uma certa forma, tendo acesso às conversas do presidente, tendo em vista que o presidente conversa o tempo todo com o seu ajudante de ordem. Isso no jargão policial chama-se grampo reverso. Quando você quer grampear, interceptar o cidadão A, mas você não tem razão para tal, o que você faz? Você grampeia, intercepta o cidadão B, que geralmente tem contato permanente, direto, frequente com o cidadão A, ou seja, grampo reverso. De acordo com a versão do presidente e o que eu entendo, Alexandre de Moraes interceptou o seu ajudante de ordem do presidente com o claro objetivo de chegar no presidente, ouvir o presidente. E isso eu classifico como espionagem, uma atividade criminosa e perigosa, tendo em vista que o presidente da República, pelo cargo que exerce, trata de questões sensíveis e ultra secretas. Assim sendo, caso se confirme que o Alexandre de Moraes praticou esse ato, ele teve acesso a informações que é exclusiva, sigilosa e ultra secreta do Poder Executivo. Isso cheira a espionagem, isso cheira a bandidagem. Não estou afirmando, eu só estou falando que se porventura se confirmar, isso é extremamente grave. E no estranho, no meio a tudo isso, é que a delegada Denise, que foi escolhida a dedo por Alexandre de Moraes para fazer serviço sujo para ele, tocar esses inquéritos sem razão de existir, sem prova, acusando tudo e a todos pelo simples prazer de atacar a honra alheia, ela fez um movimento estranho. Ela acabou abandonando a função de se fazer sabuja de Alexandre de Moraes e, alegando licença maternidade, pocou fora, vazou. Isso cheira a crime, isso é muito grave, isso tem contorno de espionagem. Eles querem saber o que é que o presidente está fazendo. Fato é que, diante desse trabalho que foi feito, de quebra do sigilo do ajudante de ordem do presidente, Alexandre de Moraes teve acesso à agenda do presidente, que deveria ser secreta. Isso é muito grave. Isso cabe uma medida dura sobre a luz da Constituição contra o ministro Alexandre de Moraes. Se o fato se confirmar, ele não agiu como ministro, ele não agiu como membro da nossa mais alta corte, o STF. Ele agiu como um bandido, um quadrilheiro, membro de uma facção criminosa, tipo PCC e outras desses naipes. Não é uma acusação, é só um paralelo, caso seja real, a acusação que o presidente faz. Isso não é interceptação, isso não é quebra de sigilo de forma legal, com claro objetivo de buscar algo que possa provar uma atitude criminosa de pessoas investigadas e suspeitas. Não, isso é espionagem. Isso é espionagem. Eles querem sabotar o presidente. A agenda do presidente é uma coisa secreta, séria, segura. É segredo de Estado a agenda do presidente. No entanto, Alexandre de Moraes, a revelia da lei, segundo, usando desse artifício, conseguiu ter acesso a ela.
Alexandre de Moraes, se ficar provado que ele fez essa atitude, tomou essa atitude, tem que sofrer alguma consequência drástica. O presidente Jair Messias Bolsonaro, diante dessa afirmação que ele fez, ele tem que agir. Fazer jogo de palavras não vale. Boca e roto nessas horas não traz resultados. Eu acredito que dentro da Constituição existe algum mecanismo que possa proporcionar ao Poder Executivo e ao presidente tomar uma medida dura para dar um freio de arrumação no Supremo Tribunal Federal, botando cada um no seu lugar de acordo com as regras constitucionais e democráticas. Já que quem tem o dever constitucional em primeiro plano de fazer uma correção no Supremo Tribunal Federal não faz, que no caso é o Senado da República, eu acredito que existem outras ferramentas. E o Senado não faz porque é uma casa onde tem membros mais suja que pau de galinheiro, a começar pelo seu presidente Rodrigo Pacheco, que tem um rabo preso nas mãos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aliás, aquela casa parece mais um bordel, um mega bordel caro e de luxo. Ali é o seguinte, são os ministros protegendo os senadores protegendo os ministros, porque a maioria deles são mais sujos que pau de galinheiro. E como diz o ditado, os porcos se misturam porque se conhecem pelo cheiro. Repito, se essa acusação for real, se essa acusação for fato e não boato, isso é muito grave. Ficar no campo das palavras e do disse-me-disse não está à altura do que tem que ser feito. Alexandre de Moraes, diante dessa acusação, cometeu um grave erro e cabe uma reprimenda, cabe uma ação mais dura dos poderes competentes. Alexandre de Moraes é apenas um servidor público. É ministro do Supremo Tribunal Federal? Sim. Mas é apenas um servidor público. Ele não está acima da lei. Não está. Ele está sujeito como todo e qualquer brasileiro. E não pode agir como um gangster, transformando o Supremo Tribunal Federal numa caxanga, num esconderijo. Isso é vergonhoso e preocupante para a nossa democracia. O comportamento desse ministro, mais uma vez, ameaça a nossa democracia, rasga a nossa Constituição e revela que ele é um fora da lei. Isso é perigoso. Algo precisa ser feito. O presidente Bolsonaro tem que usar dos mecanismos que lhe estão à disposição, agir mais e falar menos. Minha amiga, meu amigo, curta, comente, compartilhe esse vídeo ao máximo e se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.